A paz de Cristo a todos, meu nome é Lucas e eu venho neste momento vos trazer uma mensagem e espero que essa mensagem alcance muitas vidas e com toda a sinceridade do meu coração não apenas alcance, mas que ela venha tocar em muitas vidas, que a palavra do Senhor possa vir prosperar em cada coração, levando cada mente, cada coração cativo a Cristo, ao Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Nesse momento eu quero vos trazer um sermão, e esse sermão eu quero direcionar ele aos infiéis pastores e à igreja. Repito, quero direcionar esse sermão aos infiéis pastores e à igreja. E nesse sermão não quero ser tão deselegante, embora eu venha tocar em assuntos em que talvez você não venha gostar. Ao dirigir esse sermão, nesse sermão eu dirigi as palavras aos infiéis pastores. Eu não quero me colocar acima deles ou me fazer superior a eles, mas humildemente eu quero me colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele venha me guiar, me direcionar na verdade. E somente na verdade. E o texto que eu quero usar para esse sermão se encontra em Ezequiel capítulo 34, no versículo 1 adiante. Ezequiel 34, eu vou ler apenas, a princípio, eu vou ler apenas o versículo 1 e o 2, e mais para frente eu leio outros. Ezequiel 34, versículo 1 vai dizer: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? O Senhor veio até Ezequiel, a palavra do Senhor, foi até Ezequiel dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Você que está me ouvindo, sabe o que isso significa? Significa que Deus não estava dormindo, que Deus ele estava contemplando as obras e as intenções dos corações dos pastores de Israel. E eles foram achados em falta. Sabe qual é o maior erro dos pastores nos dias de hoje? É serem presunçosos e agir, andar e pastorear como se Deus estivesse dormindo, como se Deus não estivesse observando a vida deles, a forma que eles estão pastoreando, e como se Deus nunca fosse requerer as obras de suas mãos. Maior presunção que essa também é pensar que Deus não pode levantar pequenos homens para chegar até eles e dizer: homem, conserte a sua casa, apacente o rebanho de Deus, não apacente a si mesmo, volte-se para o Senhor. Eles são presunçosos, soberbos, arrogantes. Qual era a queixa do Senhor contra os pastores de Israel? A queixa do Senhor contra os pastores de Israel é que eles não estavam apacentando as ovelhas, mas eles estavam apacentando a si mesmo. Eles estavam apacentando a si mesmo. E aqui no final do texto,
Ainda nós vemos a seguinte pergunta de uma forma e um tom um pouco irônico, dizendo: não apacentarão os pastores as ovelhas? Não apacentarão os pastores as ovelhas? Eu quero ler com vocês também 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 adiante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Veja o que Pedro preveu, veja o que Pedro falou anos e anos atrás. Ele disse que iria se levantar em nosso meio falsos profetas, falsos mestres, aos quais iriam introduzir dissimuladamente, ou em outras traduções, sutilmente, heresias destruidoras. O texto também disse que eles fariam das ovelhas, das pessoas, negócios, comércios. E chegou esse dia. Nós temos visto com os nossos próprios olhos, algumas pessoas têm sentido na pele como que os pastores têm tratado as pessoas como se elas fossem um objeto, como se elas fossem uma coisa qualquer. Sabe, eles agem dessa forma, tratam as pessoas como um objeto. Se não está bom mais para ele, se não está mais legal, eles descartam as pessoas. Como podem os pastores fazer isso? Como podem os pastores desprezarem aqueles que Deus mostrou na cruz do Calvário, na cruz do seu Filho, que Ele não desprezou, que Ele não rejeitou? Como podem os pastores rejeitarem, desprezarem e descuidarem daqueles que Deus amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Como podem? Como podem? Voltemos ao livro de Ezequiel, capítulo 34. Passamos ao versículo 3. Comeis a gordura, vestivos de lã, e degolai o cevado, mas não apacentas as ovelhas. Esse texto diz que eles comem a gordura, eles vestem a lã da ovelha,
Eles degolam a sua comida, eles tomam para si o seu alimento, aquilo que é deles, aquilo que é delas, das ovelhas, o seu cevado, mas eles não as apacentam. Ou seja, os pastores atuais, não generalizando, mas muitos, usam vocês, ou usam aquilo que é de vocês, mas eles não apacentam vocês. Por fora eles têm a aparência de piedade, mas por dentro eles são avarentos. E eles têm um Deus lá dentro do seu coração. E esse Deus não é o Deus que enviou Jesus para morrer por todos nós. Esse Deus que está no coração dos pastores avarentos é Mamon, é o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. Passamos para o versículo 4 de Ezequiel. Olha só. Eles não apacentam as ovelhas. Eles usam ela. Eles abusam delas. E o versículo 4 diz: a fraca eles não fortalecem, a doente eles não curam, as quebrada eles não ligam, a desgarrada eles não tornam a trazer, e a perdida eles não buscam, mas dominam sobre elas com rigor e com dureza. Eles não curam, eles não ligam, eles não fazem nada daquilo que o Senhor pediu para que eles pudessem fazer. Eles não fazem nada daquilo que Cristo fez com aqueles que o Pai colocou em suas mãos. Mas uma coisa eles fazem: eles dominam sobre ela com rigor e com dureza. Com rigor e com dureza, eles mantêm essas pessoas sob o seu domínio, sob o seu comando. Eles as apacentam com ferro. Mas mesmo eles dominando, elas com dureza e rigor, elas permanecem debaixo de sua autoridade. Elas permanecem sob o seu domínio, as pobres ovelhas. E a pergunta é: por quê? Se eles a dominam com rigor e dureza, por que essas ovelhas ainda permanecem sob o seu domínio, sob a sua autoridade? Por que essas ovelhas ainda permanecem em suas mãos? E aqui eu quero dizer que é por 3 motivos. Talvez existam outros motivos, mas eu consegui separar 3 motivos aqui pelas quais essas ovelhas ainda permanecem sob a autoridade, sob o domínio desses infiéis pastores. O primeiro motivo pelos quais elas permanecem é porque algumas pessoas têm necessidade de estar congregando. Algumas pessoas têm a necessidade de estar inseridos em um grupo religioso. E elas pensam: melhor estar congregando que eu estar em casa. Está ruim aqui. Ele nos domina com rigor e dureza. Mas é melhor estar congregando aqui do que eu estar em casa. Então esse é o primeiro motivo pelos quais essas ovelhas não deixam esses pastores, esses infiéis pastores, porque elas têm a necessidade de estar congregando. A necessidade de estar congregando.
O segundo motivo pelo qual essas ovelhas não abandonam os infiéis pastores é porque esses pastores ameaçam essas ovelhas, dizendo: se você sair da minha igreja, se você sair debaixo da minha autoridade, se você sair daqui sem a minha bênção, você será uma pessoa rebelde, e todo rebelde é um amaldiçoado. Eles colocam medo, eles prendem as pessoas com medo, eles ameaçam essas pessoas, dizendo: se você sair daqui, a minha bênção não estará com você, e tudo que você fizer daqui para frente vai dar errado. Que covardia, que mentira, que canalice. Apacentem as ovelhas, pastores, apacentem as ovelhas, apacentem as ovelhas, não as amaldiçoa, não as amaldiçoa. O terceiro motivo pelo qual essas ovelhas não deixam os infiéis pastores é porque esses pastores, eles seguram essas pessoas com cargos e posições, e quando elas pensam em sair, eles dizem: você não pode sair, você agora é um oficial da igreja, você agora é um diácono, você é um presbítero. E a verdade é que muitas pessoas permanecem em uma igreja, permanecem em uma denominação, permanecem sobre as mãos, a autoridade, o domínio de alguns pastores, porque elas têm cargo. E muitos delas amam esses cargos, amam estar lá na frente, amam os primeiros assentos, amam os títulos, amam os status, amam as posições. E assim, esses pastores, esses infiéis pastores, seguram e mantêm essas pessoas sob o seu domínio. Mas eu quero aqui dizer, conforme o Atmani disse: quem me dará uma posição na igreja? Não há posição na igreja. Não há posição na igreja. Não há posição na igreja. A única posição que existe na igreja é cabeça, que é Cristo, e os membros. A única posição que existe na igreja é a posição de servos ou de escravos de Cristo. A única posição que existe na igreja é de servos e de escravos de Cristo Jesus. Não há posição na igreja. Não amem posição, amem a Cristo. O que existe no corpo de Cristo são ministérios, pois uns Deus deu como profeta, evangelista, mestres, e por aí vai. Mas isso não é posição, é ministério, é ministério, é ministério.
Os pastores também, nos dias de hoje, criaram um sistema, ensinaram as ovelhas, as pessoas, os tratarem como se eles fossem rei. As pessoas nas denominações, nas igrejas, geralmente dizem assim: aquela toalha é do pastor, ninguém pode tocar. Aquela taça, só ele pode beber. Olha, o pastor não gosta que faz isso. Gente, o pastor está chegando. Estendam o tapete vermelho. Que idolatria é essa? Aonde Cristo, ou aonde a Bíblia nos deu legalidade para isso? Aonde nós vemos na Bíblia a permissão para que nós pudéssemos vir tratar os pastores dessa forma? Existe uma idolatria no meio pastoral muito grande. Existe. Preste atenção. Pastor não é rei. Pastor não é príncipe. Pastor não foi levantado por Deus para ser servido pelas pessoas. Pastor foi levantado para servir as pessoas, para trabalhar, para estar junto, cooperando com o corpo. O único privilégio que nós, pastores, temos, o único privilégio que nós podemos gozar, é o de ter sido chamado, mesmo sem merecer, por Deus, para ser um pastor, para cuidar de pessoas. Não temos outros privilégios. Não temos. O próprio Filho de Deus, o Cristo, ele despiu-se de sua glória, ele aniquilou-se a si mesmo, ele não usurpou, ele não tentou ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo e ele foi obediente até a morte. E ele disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus, antes de morrer, antes de ir à cruz, ele deu o maior exemplo para nós, pastores. Ele enxugou os pés de um por um dos seus discípulos. Ele enxugou os pés de um por um de seus discípulos. De um por um de seus discípulos. Olha, eu não sou contra os pastores receberem salários das igrejas. Eu não sou contra se houver necessidade. Mas eu tenho muita dúvida se alguns pastores amam cuidar de pessoas ou se eles amam o salário e os privilégios que as denominações e que as igrejas dão a ele. Você vai na faculdade dessas denominações bem estruturada, dessas grandes e históricas igrejas que nós temos no Brasil. Você vai na faculdade e você vê lá que está cheio de alunos, pagando uma mensalidade de 400, 450 ou 500 reais, se preparando para se tornar um pastor.
E certa vez eu olhei para isso e eu me perguntei: será que se a denominação deles, será que se a igreja deles não desse um alto salário e muitos privilégios para os pastores, será que a faculdade estaria cheia de alunos interessados em ser um pastor naquela denominação? Será que as pessoas iriam pagar 4, 5, 6 anos uma mensalidade para se tornar um pastor, se aquela denominação, se aquela igreja não desse um alto salário para os seus pastores? Será que as faculdades estariam cheias de alunos? Eu duvido. Eu creio que se a igreja e as denominações históricas do Brasil, que têm o seu centro teológico, se elas oferecessem o cargo de pastor apenas pelo amor às pessoas, eu duvido que as faculdades iriam estar cheias. Duvido. Ser pastor não é gozar de vários privilégios nessa terra. Ser pastor não é ser tratado como um rei. Certa vez, uma irmã da igreja, na ceia do Senhor, ela disse: olha, pastor, essa taça é sua. Eu olhei para aquilo e falei: não, eu não quero beber nessa taça. Eu quero beber no copo igual vocês estão bebendo, nesse copinho de plástico, porque eu não sou melhor do que vocês. Eu sou um com vocês. Eu sou semelhante a vocês. Eu sou semelhante a vocês. Eu quero voltar agora em 2 Pedro, no capítulo 2, e depois eu encerro voltando em Ezequiel 34. 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 3 ainda, fala que para eles os juízos, para quem? Para os pastores infiéis, para os falsos mestres, para os falsos profetas. O juízo lavrado, preparado, a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ei, pastor, tenha temor, apacente as ovelhas e deixe de apacentar a si mesmo. Deus, Ele não poupou os anjos. Deus, Ele não poupou o mundo antigo. Ele não poupou Sodoma e Gomorra. Por acaso você acha que Ele vai poupar você? Um ser tão pequeno e imortal? Você acha que Ele vai poupar você? Não. O texto disse que o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Nós teremos que prestar contas a Deus do que nós fizemos com as pessoas que Ele colocou em nossas mãos. E eu quero encerrar esse sermão, essa mensagem,
no livro de Ezequiel, capítulo 34, e no versículo eu quero ler o versículo 5 primeiro, e depois quero passar para o 11. O versículo 5 diz: assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as bestas fera do campo. Por não haver pastor, por não aguentarem mais o sistema que tem sufocado, por não aguentar mais o domínio rigoroso e duro dos pastores e do sistema, algumas ovelhas vão embora tristes, feridas, e elas se tornam presas, comida para as feras do campo. Por que você acha que hoje em dia cresce mais e mais o número dos desigrejados, o número daquelas pessoas que não querem saber mais da instituição chamada igreja evangélica? É porque o sistema denominacional tem sufocado as pessoas, tem asfixiado elas. Algumas pessoas já não aguentam mais, outras já não aguentaram e elas partiram, se encontram em casa. Algumas pessoas ainda conseguem manter o relacionamento com Deus em casa, orando, lendo Bíblia, mas outras pessoas se perderam no mundo, se tornaram comida para o leão, para o adversário, que todos os dias está bramando, está rugindo, procurando a quem tragar. E você, pastor, tu não cuidou daquela ovelha, e ela foi embora ferida, ela foi embora machucada. E se eu não estou errado, Deus vai cobrar de você ela. Deus vai cobrar de você. E agora eu encerro essa mensagem em Ezequiel capítulo 34, versículo 11 e o 12. Você que saiu da denominação, você que saiu do sistema, e antes de sair você ouviu as seguintes palavras: você não está saindo debaixo da minha bênção, então você está amaldiçoada, então você está amaldiçoado. Eu quero que você preste então atenção nesse versículo aqui. Ovelha do Senhor, amado irmão, precioso e preciosa, querido. Ezequiel 34:11 diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontrar ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Se algum pastor te amaldiçoou, se algum pastor te feriu, se o sistema te machucou, te decepcionou, e você hoje encontra em casa, ferido, triste, se sente perdido nesse mundo, se sente uma presa fácil para o adversário, eu quero dizer uma coisa: o sumo pastor, aquele dos Salmos 23, ele não te abandonou, ele não esqueceu de você, ele te ama e ele vai te buscar onde quer que você esteja, porque você é ovelha do pasto dele, você é querida, você é amada dele. Salmos 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor,
O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, de nada tenho falta. Se alguém um dia te amaldiçoou, fica tranquilo, o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor, é Ele que te guia, é a voz dEle que você tem que ouvir. É a voz dEle que você tem que ouvir. Sabe? Se você não se vê mais em um sistema denominacional, escravizador, sufocador, comece a buscar a Deus em sua casa, com a sua família, reúna os seus amigos, ore ao Senhor, busque ao Senhor, invoque-o enquanto Ele está perto, invoque ao Senhor, pois há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida.